Salve, galera! Pera aí, começa de novo que o microfone tá a 1 quilômetro de distância. Deixa eu arrumar. Desculpa, gente. É coisas que acontecem no estúdio. Eu esqueci de arrumar o microfone. O áudio tá bom agora? Tá bom pra você em casa? Deixa um comentário aí. Pode ir? Bem, agora tudo certo? Salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Veganos Cast, o podcast onde nós tentamos veganizar os nossos convidados. Hoje eu estou aqui com o doutor vegano Bruno Schoit, pediatra que vai ajudar a gente a veganizar mamães e famílias aí pelo Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu, cara. Eu acho que é importantíssimo a gente ter essa conexão com a comunidade médica vegana, porque é o que traz segurança. Por mais que eu fale do meu caso, eu não sou autoridade, eu não sei de fato o que eu estou fazendo, é tudo, como que eu posso dizer, apoiado em informação, né? Principalmente digital e de dicas de pessoas, mas ter alguém que estudou e vive isso todos os dias, pô, isso tem um peso muito grande para nossa causa, então eu agradeço demais você topar vir no nosso programa, tá? Imagina, vamos lá. Vamos lá. Meu, só vou dar uns recadinhos aqui e a gente Isso. já começa. Bem, quero começar aqui agradecendo ao nosso patrocinador Prime Dog. O Instagram deles é @prime_dog. E tem um QR Code na tela agora, Davi. Se você mirar aí no QR Code, você abrir o Instagram deles, vai ficar por dentro de todas as novidades, promoção, sorteio, enfim, tudo que eles fazem um monte de coisa lá, um monte de ação, tá bom? Então acompanhem eles no Instagram e vou dar um recadinho pra vocês aqui dos pontos de atendimento que nós temos em São Paulo. São 4 unidades, beleza? Vou passar o endereço pra vocês de cada uma delas. Primeira unidade é na Rua Vergueiro, número 1960, que fica na Vila Mariana, pertinho ali da Avenida Paulista, tá bom? Segunda unidade é Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, que fica em Pinheiros. Terceira unidade fica na Rua do Acre, número 250, lá na Moca. E tem delivery em São Bernardo do Campo, tá bom? As 3 primeiras que eu falei, gente, tem salão. Então você pode ir lá, sentar, comer, de boa, ficar 1, 2, 3 horas lá. Mas essa de São Bernardo do Campo é só delivery, é só o pedido para chegar na sua casa, beleza? E mais uma dica também, temos cupom de desconto Fábrica de Veganos. Quando você for nas unidades fazer o seu pedido, quando for acertar a conta, pede lá, quero utilizar o cupom Fábrica de Veganos para ganhar desconto. Você vai receber 10% de desconto nas compras. O cupom não funciona para o delivery, mas funciona lá para o local, beleza? Prime Dog são mais de 20 opções veganas. O meu preferido é o filé à parmegiana, é maravilhoso. Um bifão assim grosso, proteinudo, muito bom. E a feijoada deles também é excelente, sem falar dos outros pratos, que enfim, vocês já viram aqui os convidados tecendo diversos elogios. E são convidados que em sua maioria não são veganos, hein? O doutor aqui vegano hoje é exceção, tá bom? Então é isso aí, Prime Dog, obrigado por patrocinar o ativismo vegano. Graças a vocês a gente leva o veganismo mais longe. Podemos falar do Apoia-se, Davi? Você tá bem, Davi? Tô ótimo. Como é que tá a sua veganização, cara? Tá mais próxima do que nunca, hein? Hoje com o doutor vegano, acho que vai dar uma tranquilizada. Possivelmente. Vai pegar no meu ponto fraco, que é neném. Sua filhinha tá com quanto tempo? 6 meses. Já separou umas perguntas aí pra você fazer? Cara, algumas, mas eu acho que ele já vai responder por conta própria. Vamos ver. Tá, mas se você quiser, o que você quiser falar, só Eu vou sinaliza levantar a que eu mão, com fico certeza. quietinho aqui pra você mandar. Pode ter certeza. Vamos lá, então. Gente, quero lembrar vocês do nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma segura, robusta e eficiente, onde você pode ajudar, onde você pode apoiar projetos que você acredita, que você confia. O nosso está lá, o Fábrica de Veganos, ele está aqui na tela agora. E, bem, nós temos diversas ações, né? A gente cria conteúdo, a gente vai pra rua fazer ações, a gente faz doação de marmita, temos aqui o podcast e temos palestras também. A gente busca empresas, enfim, organizações que concentram pessoas para dar palestras sobre veganismo. Então, caso você vá lá nos apoiar, é nisso que você vai estar investindo, no progresso do veganismo no Brasil. Davi, a gente pode ver se aumentou o nosso número de apoiadores? Viu? Ah, já tá aqui na tela, ó. Aí, vamos uma salva de palmas que a gente ganhou mais um apoiador? Boa. Uma salva de palmas. Muito obrigado, apoiador. Valeu mesmo. Graças a você e todo mundo que já tá aqui ajudando a gente, podemos levar o veganismo mais longe. Muito obrigado mesmo. E galera, na tela aí agora tem um QR Code. Se você mirar o celular, vai abrir direto a plataforma do Apoia-se e você pode contribuir de diversas formas. Pode ser um Pix, pode ser débito, pode ser boleto, pode ser cartão de crédito, o que funcionar pra você. Beleza? Obrigado a todo mundo que já ajuda a gente. E aí, Fabi, tudo bom? O que temos aí, Fabi, pro doutor vegano? Banquete Nossa, aqui. tem um sanduíche. Fala aqui no microfone. Vem cá. Ai, meu Deus. Vem cá.
Gente, apresentar vocês, a Fabi é nossa ativista, sempre ajuda a gente no projeto desde o começo. Ela não aparecia muito, mas agora vai aparecer mais. Eu sou tímida. Mais ou menos, né? E é isso, ela tá aqui sempre ajudando a gente nas ações de rua. A gente se conheceu na Avenida Paulista, Na né? Avenida Paulista. A gente tava gravando lá uma ação, né? E ela passou de bike, reconheceu a gente. E, meu, isso já vai fazer 3 anos, eu acho. Já. Então, com a gente. Obrigado, Fabi. Grudei. Obrigado mesmo. Grudei. Então, hoje tem hambúrguer ali. Tem hambúrguer de shimeji do Prime Dog. Bonito, hein? E esse sanduíche é de queijo, né? E esse é de... E É provolone. provolone. Nossa. Obrigado, Fabi. Imagina. Vai ter o milkshake também? Já veio? Já tá ali. Tá bom, obrigado, Fabi. Obrigado, viu? Agradeço a Fabi, uma ativista incrível que tá sempre engajada em diversas ações, não só com a gente, tá, galera? A Fabi ela tá em tudo que é lugar e além de ajudar outras organizações, também faz ativismo por conta. Aí pras primas, a gente vai conseguir trazer sua prima aqui? Sim, eu vou falar com ela. Tô esperando você, hein? Tá. Então, é isso aí, recado tá dado. Doutor, vou deixar esse hambúrguer perto de você, tá bom? Beleza. Porque eu estou de dieta, eu Ah, preciso então ficar... tá. Eu preciso ficar shapeado, doutor. Como é que eu vou vender bem o veganismo se eu Pois não é. tiver bem, se eu tiver ferrado? Aí não funciona, você não concorda? É isso aí. As pessoas se conectam com benefícios, não é? Uhum, sim. Então se eu tô falando que veganismo é uma boa, eu tenho que provar isso no shape e na Isso aí. saúde, né? Eu sou da corrida, tô iniciando triatlo, então. Isso aí. Boa, Corro isso aí. maratona, então. Maratona, É, 42? 42. Brabo, hein? É. Mas como que você faz isso com proteína Pô, de não é alface, só doutor? como alface, né? Aí, vamos entender isso aí É. mais pra frente. E, pessoal, quero lembrar também... Davi, o Vale da Rainha na tela, por gentileza. Quero lembrar também do Santuário Vale da Rainha. O santuário está passando por momentos de estresse, por causa das chuvas, enfim, de toda a dificuldade, gente, do manejo de animais gigantescos. Eu já tive lá em 2018, foi a primeira vez que eu vi um boi na minha vida, e o boi, ele tem 1 tonelada, é um bicho, assim, gigantesco, só que ele é um cachorro, assim, ele é bem fofinho, bem tranquilo. E, enfim, vocês podem imaginar quanto de água o boizinho não bebe, quanto de ração ele não come, e, enfim, por que eu tô falando tudo isso? Porque, gente, para você manter aquele ambiente é custo. Então o santuário ele está sempre encarando diversos desafios e a nossa forma de ajudar eles aqui hoje é chamando a atenção para vocês, né, de vocês pro apoio a eles, tá bom? Tem um QR Code aí tem um QR Code na tela, Davi? Sim. Se você mirar aí vai abrir o Instagram deles e lá vocês vão encontrar diversas formas de apoio. Pix por CNPJ, tem os dados bancários aqui, tem um post aqui da Natália Rosa, que é também uma ativista vegana e atriz, e ela tá dando recado aqui sobre como isso pode ser feito, e no post dela tem os dados aqui de PayPal, de PicPay, de transferência bancária, de chave Pix, tudo para ajudar o Santuário Vale da Rainha, tá, gente? Então, se você puder contribuir, por favor, manda uma força lá, porque a Patrícia e o Vitor fazem um trabalho assim, hercúleo, é dificílimo, e graças a eles a gente consegue salvar alguns animais, né? Trazer qualidade de vida para alguns animais e também ajudar no processo de veganização de muitas pessoas. Porque depois que você tem uma experiência de santuário, é algo muito, muito profundo, eu diria que até espiritual. Então, é isso. Obrigado, Patrícia, obrigado, Santuário, obrigado, Vitor, por tudo que vocês fazem. E reiterando, né, já estão convidados aqui, estou esperando vocês, tá? Eu já mandei mensagem para Daniela, sei que as coisas estão corridas aí, mas já mandei as datas lá, quando vocês puderem vir vai ser um prazer recebê-los aqui, pra gente contar um pouquinho da história tão linda desse trabalho que vocês fazem, beleza? Vamos pro próximo episódio, Davi? Positivo. E na semana que vem, né, no próximo episódio, teremos aqui um debate de 2 nutricionistas, uma nutri vegana e uma nutri carnívora. Não vai dar briga, vai ser só discussão mesmo de ciência, de experiência, mas aí a ideia é isso mesmo, a gente descobrir o que é melhor. É você ser vegano ou ter uma dieta onívora? Eu acho que o melhor é ser vegano, mas vamos ver o que as autoridades vão falar sobre isso. Nesse debate eu vou ficar caladinho, só vou trazer as perguntas, até porque eu não tenho lugar de fala, não sou nutricionista, eu sou nutricionista do Instagram, que aprendeu um pouquinho ali sobre macronutrientes, sobre proteína, mas meu conhecimento é bastante raso, então nada melhor do que termos autoridades para explicar a realidade sobre a alimentação, beleza? Então a gente se vê também semana que vem com esse debate aí. Nutris, obrigado por terem topado. Vou te falar, doutor, foi difícil achar, a maioria das pessoas fica assim, meio reticente de participar de um programa assim. Sim, é. Então eu Não acho bate, que né?
Eu acho que é importante ter, Sim. porque pô, se a gente quer promover o veganismo, a gente também tem que fundamentar isso com ciência, né? Uhum, com certeza. Isso aí. Então é isso aí. E 10 minutos. Fechei os recadinhos, Davi. Faltou algo? Zerado. Podemos continuar aqui então? Podemos. Tá. Eu acho que já tá tudo na mesa aqui, né? Deixa eu ver. Tá tudo na Pô, já mesa. tem muita coisa aqui, né? Vamos lá então. Davi, vamos apresentar a mesa pro pessoal de casa? Onde que eu. Começando por Prime Dog. Você consegue mirar e eu vou cantando aqui ou é melhor segurar? Com certeza. Tudo apresentado, tudo certo. Davi, obrigado, querido. Bem, vamos lá, doutor. Muito obrigado por mais uma vez vir aqui no programa. Imagina. Meu objetivo aqui é trazer segurança para as famílias veganas que já Uhum. têm, né, seus filhos aí e estão seguindo às vezes por conta, né, Sim. fazendo ali de forma empírica a Uhum. alimentação. Então, trazer segurança para essa galera. E também para as mamães, para os papais que estão se preparando ainda, não decidiram, pô, será que eu vou ou não vou? Uhum. Porque mudar a alimentação é algo delicado. Uhum. Eu crio meu filho vegano desde que ele nasceu. Tive amparo de nutricionista para isso. A doutora Ana Cláudia Abreu me ajudou. E também tive amparo da pediatra, só que a pediatra não era vegana. Uhum. Então, assim, ela também não trouxe nenhuma objeção. Ela foi Uhum. super bacana. Apesar de ela ter ali as reticências dela, mas que eu entendi também Uhum. que era muito mais uma insegurança do Sim. que uma energia, assim, negativa, de, vai dar ruim e tal. Então, Uhum. é muito importante esse amparo, né? Uhum. Então, bem, vamos lá. Doutor, quais são os principais benefícios de uma alimentação vegana para as crianças, especialmente quando a gente compara com uma alimentação onívora? Perfeito. Então vamos lá. Você estava falando aqui de doenças coronarianas, né? É. E eu tava pensando aqui, né? Você tem ideia do número de pessoas que morrem no mundo de doenças cardiovasculares, assim? Ó, no mundo eu não sei, eu sei que no Brasil é mais ou menos 200 mil por ano, né? Isso aí, por aí. Então, no mundo, mais de 17 milhões de pessoas morrem ao ano de doenças cardiovasculares, né? Então, complicações de infarto, AVC, né?
Pressão alta, Isso, relacionado à derrame. pressão AVC é alta, derrame, né? né, a problemas do colesterol, né, e diabetes. Então, esse número enorme de pessoas e corresponde a mais ou menos uns 30% de todas as pessoas que morrem no mundo, né? E boa parte, né, dessas doenças a gente consegue prevenir com uma dieta vegetariana, né? O câncer também, que seria a segunda causa de É, morte, também a gente segunda. consegue prevenir com uma alimentação vegetariana. Agora, se a gente imagina se a gente consegue começar isso desde o início, né? Desde lá da concepção, na verdade, né? As gestantes que você falou, né? Se a gente consegue começar desde a fase igual a filhinha do Davi aqui, que está com 6 meses, né? Que vai começar a introdução alimentar agora com 6 meses. Se desde essa fase a gente consegue evitar o consumo excessivo de gordura saturada, que é o que tem principalmente na carne e outros alimentos de origem animal, a gente reduz drasticamente a chance dessa pessoa evoluir para essas doenças, né? Então, imagina, desde bebezinho, assim, é um benefício muito grande, né, que a gente tem. Me veio uma Uhum. dúvida agora. Os hábitos alimentares da mamãe, eles afetam o filho de certa forma, porque, Sim. assim, eu tô afirmando, mas é uma pergunta. Aham. Porque, assim, o nenenzinho, ele se alimenta do que a mamãe metaboliza, é Uhum. isso? Sim. Então, se a mamãe mandar muito queijo, muita pizza, muito sorvete, ela vai afetar negativamente a saúde do filho no útero. Sim, a gente chama isso de primeiros 1000 dias, né? Esses primeiros 1000 dias corresponde ao período da gestação e os primeiros 2 anos, né? Esse período é fundamental para, assim, programar esse metabolismo para o futuro. Então, imagina que essa mãe né, engravidou, começou a comer só muita porcaria, né? Excesso de embutidos ali, come muita gordura saturada, né, industrializados, e depois na fase desse bebezinho também, esses primeiros 1000 dias são fundamentais para evitar essas doenças no futuro, né? Como é um período de ouro que a gente chama assim, né? O termo lá científico é epigenética, né? Esse ambiente vai moldar a genética desse bebezinho até os 2 anos, né? Então, são coisas assim que às vezes a gente não aprende na faculdade, não é uma coisa que a gente ouve muito, né, dos profissionais, mas esse estilo de vida determina se a pessoa no futuro vai ter um diabetes, né, uma obesidade, uma tendência ao diabetes, obesidade. Então começa principalmente nessa fase, né, fundamental. Então, no mundo ideal, essa ideia de engravidei, vou comer tudo que eu quiser, engordar, isso Pelo é contrário, doideira. né? O ganho excessivo de peso ali na gestação pode levar a algumas complicações durante a gestação, né? Então é seguir direitinho ali a alimentação na fase de gestante, né? Isso é Na fundamental. minha experiência, observando pessoas, né? Parece que isso é meio que a cultura, né? Sim. Engravidei, vou comer tudo, Come tipo, por dois, e né? não tem problema, mas não Uhum. é bem por aí, né? Comer assim, vamos dizer que com cuidado, com orientação, né? Principalmente se a pessoa já tem uma tendência a algum problema de saúde, né? Então tem que tomar um certo cuidado ali na gestação, sim, com certeza, né? Pois isso é um negócio difícil de conversar, porque quando a gente fala sobre essas coisas, eu vejo que as pessoas elas entram numa defensiva agressiva, Uhum. porque é isso assim, você tá responsabilizando, né, o indivíduo e aí eu acho que a cultura dá uma pesada, assim, É, gera até briga, né? não culpabilizar a pessoa, né? Mas talvez assim, pensar em quando a gente eu acho que assim, quando a gente vira pai, mãe, de certa forma a gente muda muito, assim, né? A nossa visão do mundo, de vida, né? A gente vai querer se cuidar bem também, né? Para que a gente vai ser o exemplo para os nossos filhos, né? Então, É. se todo dia a gente come lá salsicha, hambúrguer, carne processada, Coca-Cola, sei lá, sorvete, é o que o seu filho vai ter como modelo, né? Então, é muito comum os pais começarem a mudar a sua alimentação para melhor quando eles descobrem que vão ter filhos, né? Ou quando o filho nasce, né? Para de fumar, começa a fazer atividade física, é muito comum essa transformação, assim. É uma coisa que eu aprendi, né, com meu filho, ele tá indo pro 9º ano agora, né, meu veganinho.
é que as crianças, elas não escutam o que a gente fala. Uhum. Isso é o maior papo furado que tem. Você ficar de palestrinho com seu filho, você tá jogando, você tá perdendo o seu tempo. Elas olham o que a gente faz e copiam. É, por imitação mesmo. É imitação, né? Sim. Então, se você quer ter bons hábitos na sua casa, você tem que ser exemplo. Uhum. Se seu filho tá mal, tá doente, se alimenta mal, a culpa é sua, cara, é isso. A culpa é sua, a culpa é da sua mulher, são seus hábitos alimentares e também de outras pessoas da família que ele tem convívio. E a maioria das pessoas não. É isso, não gosta de encarar essa Uhum. realidade, né? Tipo, pô, se você quer ter mais saúde na sua família, com seus filhos, você tem que aplicar na sua vida, né? Sim. É isso aí. Como que os pais lidam quando você traz essa Não, real, acho que é assim? mais, hoje em dia é mais tranquilo, né? As pessoas têm mais informação, né? Elas tendem a entender melhor esse assunto. Mas é o que você falou, imagina assim, você quer dar, fala assim pro seu filho, come fruta aqui, você não come, você tá comendo, sei lá, ó, é, tá tomando um todinho e tá dando fruta pro seu filho comer, né? Ele não vai comer, né? Então, é natural, isso é meio óbvio, né? As pessoas começam a entender que precisa transformar primeiro ela própria, né? Vou dar meu choro aqui como pai, porque eu também aplico isso na minha vida, né? Meu filho tava querendo jogar bastante videogame. Uhum. E aí eu vi ali que, cara, assim, não é o caminho, né? Eu acho que na vida 80% é preparo e 20% é lazer. No meu ponto de vista. Cada um tem sua regra pessoal, esse é o meu ponto de vista. E eu senti que, assim, muito videogame, na hora errada. E eu entendo que hoje toda a dopamina que a gente dá pra uma pessoa vai gerar, de certa forma, um vício ali, né? E videogame não é algo que agrega na vida da pessoa, assim, falando, numa escala macro. Tem um outro indivíduo que hoje é influencer de games e se dá bem, mas, tipo, isso não é a realidade de 99% das pessoas que praticam isso, né? Então eu criei uma regra em casa, que eu me arrependi. Depois que eu falei, eu falei, porra, me arrependi um pouquinho, mas eu vejo que é um investimento no futuro dele que vale a pena. Que foi assim: olha, a partir das 19 horas não tem mais jogo em casa. Aí ele, papai, mas blá blá blá. Ele contra-argumentou. Eu falei, não, filho, é isso, essa é a regra da casa. Aí quando eu bati o martelo, eu lembrei que, cara, essa regra é pra mim também. Aham, sim. E às vezes, não vou mentir, às vezes umas 11h30, tá todo mundo dormindo, eu ia lá, vou jogar um pouquinho só pra dar um soninho, pra relaxar. E é isso, eu tive que cortar mesmo, Uhum, porque senão, assim, quem sou eu pra pedir isso pro meu filho? sim, Eu sou eu vou estar sendo hipócrita, né? Eu vou estar sim, sendo bundão, né? Assim, tipo, sim. você pede pra fazer, você exige essa mudança, mas você não é capaz de sustentar? Uhum, Isso não cola, né? sim. Mas é isso, eu não me arrependo. Uhum, Apesar de muito às bom. vezes eu ficar um pouco triste, não me arrependo. Sim. Doutor, você atende muita criança vegana e existe alguma particularidade no desenvolvimento delas ou é tudo a mesma coisa? Tá. Hoje boa parte dos pacientes que eu atendo no consultório, a maioria são veganos, né? São famílias veganas, vegetarianas, né? Esse número, assim, aumentou, assim, exponencialmente de uns anos pra cá, né? Quando eu comecei a atender consultório ali, mais de 10 anos atrás, não era uma realidade, assim, né? E hoje, assim, boa parte acaba sendo famílias veganas, né? É, vamos dizer que a gente tem alguns cuidados, a gente precisa acompanhá-las, né, de perto, mas assim como todas, né, é, muitos manuais de nutrição, médicos, eles dão um parecer favorável à dieta vegetariana em todas as fases da vida, na infância, inclusive, né. Tem um órgão de nutrição nos Estados Unidos, o principal órgão, é, FDA? não, é a Associação Dietética Americana. Desde 2009, eles dão um parecer favorável à dieta vegetariana em todas as fases da vida, incluindo gestantes, idosos, crianças, atletas, né? É muito interessante. Só uma dúvida, Claro. você tá falando vegetariana. Vegetariana, você quer dizer vegana, tudo vegetal, ou você tá se Não, referindo dieta a... vegetariana estrita mesmo, Ah, vegana. legal, legal. E é interessante que desde 2009, né? Então já faz um tempo que a comunidade científica, né, lá nos Estados Unidos, eles já têm essa visão mais favorável, né? Uhum. Só que em todos os pareceres coloca assim que essa dieta precisa ser planejada, né? Essa criança tem que ser acompanhada.
Mas assim, toda dieta precisa ser planejada, né? Mesmo quem come carne, uma dieta onívora, ela precisa planejar também, né? A criança que come carne, ela precisa ir no pediatra todo mês, ali no primeiro ano de vida, né? A gente tem que suplementá-las também com algumas vitaminas. Existe uma ilusão de que a carne resolve tudo, mas Isso, não é bem por aí, né? não é isso mesmo. Eu vi dados se eu não me engano, eu não lembro se era FDA ou eu não lembro, mas era uma desses órgãos de larga escala que eles falam que OMS, Organização Uhum. Mundial da Saúde, eles falam que 40% da população mundial tem deficiência de B12. Sim, Considerando, gente, que nós somos 1% no mundo, só 80 milhões de veganos para 8 bilhões de habitantes, a gente tá falando de pessoas majoritariamente que comem carne, né? sim, sim. Tem um estudo bem grande que foi feito no continente americano, né? Que é justamente esse que ele tentou entender, né, qual que era a incidência, né, qual a taxa de pessoas com carência de B12 na população do continente americano. E mais ou menos quase 40% das pessoas tinham carência de B12 e não sabiam, né? Coletaram o exame, estava lá abaixo, tinha alguns sintomas, às vezes, que passam despercebidos e não sabiam. E comiam carne, né? Então a B12 ela depende muito mais da demanda da pessoa, do próprio metabolismo, de como ela absorve, do próprio estilo de vida, do que da ingestão dela, Sim. né? Então é muito curioso, assim, às vezes a gente taxa só o vegano que vai ter carência de B12, mas não, assim, é bem comum a gente ver idosos, crianças que comem carne. Aliás, no consultório eu colho o exame de B12 para todas, né, que comem carne, que são veganas, vegetarianas. E é muito frequente. A minha casuística é mais ou menos isso. Assim, uns 40, 50% das crianças que comem carne também tem B12 baixo. Então eu já suplemento com muita frequência, assim, mesmo para algumas crianças que comem carne também. Meu filho, o último exame dele deu Uhum. 937 de B12. Tá joia. Tô de parabéns. Tá 100%. Aí, amor, estamos fazendo certo. Muito Boa. bom. E, doutor, você poderia dar uma passada breve sobre sintomas de uma B12 baixa e riscos? Perfeito. Então, assim, crianças e adultos, os sintomas às vezes são sutis, né? O que a pessoa pode ter, um adulto? Ela pode ter um formigamento nas mãos e nos pés, né? Ela pode ter alteração de memória, né? De sono, dificuldade com sono, constipação. São alguns sinais, assim, que às vezes a pessoa atribui ao estresse, né? Ah, eu tô cansada, eu tô estressada, né? E eu recomendo que todos, em algum momento, colham a B12. Aliás, todo profissional de saúde, ele precisa estar atento a isso, assim, né? Já Uma que, vez por ano, pelo menos? pelo menos, assim, né? A pessoa que de certa forma suplementa ou tem uma atenção quanto a isso, né? Só que em criança é muito difícil, né? Sei lá, o seu filho vai falar, um bebê vai falar, tá formigando a mãos e pés, né? Não vai ter. Memória, né? Sono. Então, de certa forma, a gente tem que agir preventivamente, né? Então, por exemplo, um bebê vegano, todo bebê nasce vegano, que eu brinco, né? Ele nasce mamando leite materno, né? Então, ele, até o 6º mês, ele mama só peito, né? E da onde vem a B12? Do leite materno. Desde que a mãe também tenha níveis bons, então é importante a mãe suplementar enquanto amamenta. Depois dos 6 meses que começa a introdução alimentar, eu sempre dou B12 para os bebês vegetarianos, veganos, preventivamente, porque a gente não quer correr esse risco, né? E aí, mais pra frente, eu acabo dosando exames de sangue só para certificar que tá tudo bem, né? Pra ajustar. Isso, a gente não espera a pessoa ter sintomas, sinais, porque já tá instalado o problema, né? Então, o ideal é agir preventivamente, né? Quais são as formas de B12 que você pratica? Tá. E para bebês, crianças geralmente usam em gotas, né? Manipulam em gotas. Basicamente, ou é cianocobalamina ou metilcobalamina, né? São as duas formas, assim. Eu acho que a gente utiliza essa, Tá cianocobalamina, ótimo. De De gotinhas. conta-gota, né? Aquele que tem Isso. a bisnaguinha. Uhum. E é bem doce, eu tomei já. É doce, é gostoso. E aí Tem um sabor, meio rosa, assim. então, mas isso. mancha tudo, viu? Se cair na roupa, já Uhum. era, perdeu a roupa. Mas eu provei assim, porque a criança não vai lidar. Se o negócio for ruim, ela vai, Sim. né, vai Uhum. achar ruim. Aí eu provei antes e falei, cara, tipo, como se eu estivesse tomando um doce mesmo. Sim, sim. Bem tranquilo. Uhum. Então, você falou, É cianocobalamina ou metilcobalamina em gotas, né? eu acho que eu fiz a pergunta Uhum. errada. Eu quero saber as formas de administração. Essa é o jeito certo de falar, né? Sim.
tipo em gotas, ou Gotinha. em geral, a gente usa em bebês em gotas, né? Mas para crianças um pouco maiores que já engolem, por exemplo, cápsula, pode ser cápsula, comprimido, pastilhas sublinguais, tem alguns que são sprays, tem uns que são filmes orodispersíveis que você coloca na boca, assim, um filmezinho ali vai derretendo. Tem um monte de forma, assim. Filme? Filme orodispersível. Tem pastilhas, enfim, tem do jeito que você quiser, assim, né? Manipulando, dá pra você manipular conforme você for do desejo do paciente, conforme para ele seja mais fácil, né, para administrar. E tem as injetáveis, né, que são injeções intramusculares, que raramente a gente utiliza, né? Eu prefiro utilizar mais formas via oral, assim, né, por boca. As injetáveis são em situações mais raras que são necessárias. Em crianças, praticamente não se usa. Eu virei vegano há 9 anos atrás, estou indo pro meu 10º ano de veganismo. E eu percebi que existiam, não sei como tá hoje, Uhum. mas diversas dosagens diferentes. Sim. E eu lembro que eu teve um suplemento que eu encontrei que tinha 2,5 mcg de B12, micrograma. Eu acho que essa dose é bem baixa, né? Sim, sim. Então, assim, só para dar uma referência pra Tá. gente, quantos mcg o senhor acha que é seguro para encaixar na suplementação? Tá. Essa pergunta é bem complexa, assim, porque como eu falei, a B12 ela vai depender de vários fatores, assim, do indivíduo, é meio individual. Eu vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tomo mais ou menos há 10 anos já, 1.000 microgramas todos os dias. 1000 mcg. 1.000 mcg todos os dias. Se eu tomar menos, assim, 250, 100, eu doso no sangue e começa a cair um pouco. Já começa a diminuir. Por quê? Porque a minha dose é diferente da sua, Rafa, que é diferente do seu filho, porque cada organismo vai ter uma demanda, uma necessidade, e tem a ver com o quanto a gente utiliza do nosso cérebro, por exemplo. A pessoa que lê muito, que tem um trabalho com muito foco, eu trabalho em UTI neonatal também, eu tava lá agora há pouco. Então eu fico focado ali, é uma vida, é um bebê prematuro, então eu fico aquele pensamento analítico o tempo todo, eu leio todos os dias muito, muito. Eu assisti House, eu vi como é. Então, o estresse de São Paulo, corro maratona, então cada organismo tem uma demanda e uma absorção também. Então tem pessoas que absorvem mais, tem pessoas que absorvem menos dessa dose que a gente toma. Então Então não é depende. só tomar, é Não. tomar e analisar como o seu corpo metaboliza Isso, a exatamente. vitamina. Exatamente. E aí a gente vai precisar de, às vezes, exames. Mas, né, vamos pensar numa média, vai. Cada organismo é único, então não tem como eu falar a dose da pessoa que está assistindo é X, né? Não tem como. Mas pensando numa média, num adulto, isso tem estudos, né, que tentaram entender qual que é a necessidade, em torno de uns 250 microgramas. 250 mcg é uma média para uma população geral. Então, se aí a audiência tomar uns 250 mcg por dia, é muito provável que ela vai manter níveis adequados, assim. Quase que numa média, tá? Isso daqui não é Não, uma. não substitui a consulta, não é uma prescrição. Não é uma Não, prescrição. Isso não. daqui é só uma referência, Isso, tá? Vá lá, faça o seu exame, tira o sanguinho, leva pro doutor ver, ele vai te Isso. falar se precisa melhorar ou se tá beleza. Até porque é um conjunto de coisas, né? Por exemplo, às vezes tem seguidores que mandam assim, doutor, minha B12 deu X, né? Tipo, o seu caso lá. Só que, quando eu olho um exame, não é tão simples assim. Eu preciso entender a pessoa, né? Não é o exame, é o ser humano ali, né? Eu preciso entender o que ele sente, quais são os sintomas, qual é o estilo de vida dele, né? Qual é o quadro clínico dele. Uma dúvida. Uhum. Pessoas que puxam ferro, que treinam, têm uma necessidade maior de B12? Muitas vezes sim, né? Então, por exemplo, isso é um exemplo, né, de uma situação particular de cada um. O que você sente? Eu sinto, sei lá, insônia, tá formigando minhas mãos, meus pés, então já muda, né? O exame, a gente não... Então, primeiro você tem que ver a história da pessoa. Você vai fazer um exame clínico, examinar a pessoa. Depois vem o exame, né? É essa a ordem, né?
Primeiro a gente faz a história, né, chama anamnese, a gente avalia o paciente e o exame é um exame complementar, por isso que ele complementa a nossa análise. Entendi. Às vezes nem precisa do exame, mas muitas vezes se você tem um exame, ele é complementar. E eu não analiso só um exame, é um conjunto. Então, quando a gente vê a B12, eu quero saber, por exemplo, como que está o seu hemograma, né? Como que está um outro exame que chama homocisteína, como que está o seu ácido fólico, o seu estoque de ferro, a ferritina, tudo isso a gente vê em conjunto, né? Porque na hora de prescrever, por exemplo, a B12, se eu prescrever uma B12 para você, ela vai interferir no metabolismo do ferro, do ácido fólico. Então, é um conjunto de coisas que eu preciso avaliar e, às vezes, prescrever em conjunto também. Então, não é tão simples assim, tá? Então, pelo que você está falando, a mulherada B12 ela tem que ficar mais de olho ainda por causa do ciclo mensal, né? Principalmente o ferro, nesse caso o ferro, mas também tem a ver com a B12, mas principalmente o ferro. A mulher sofre muito por conta da perda de sangue de ter estoques de ferro mais baixo. Né? E muitas vezes, quando a gente vai suplementar B12, a gente precisa suplementar o ferro junto em algumas situações. Tem que ter um equilíbrio ali, né? Isso, exatamente. Então, mas respondendo essa pergunta, numa média, uns 250 acaba sendo adequado para uma população geral e para crianças pequenas a dose é menor. É em torno de 20, 50 microgramas por dia, dependendo da idade. Aí depende da idade também. Mas, por exemplo, para um bebê, 20 microgramas acaba sendo uma dose boa. Né? Mas aí, como eu falei, você tem que avaliar numa consulta, tudo, mas mais ou menos essa dose. Qual é o esporro adequado que a gente tem que dar nas pessoas que suplementam com leites vegetais? O B12? Então, Você sabe que isso acontece, né? a quantidade de B12 que tem em alimentos, né, que são alimentos fortificados, ela é pequena, né, porque ela não, até por regras de regulação, tal, ela não pode chegar nessas dosagens, né, altas. Então vai ter muito pouquinho que não vai ser suficiente, muitas vezes, para suprir principalmente uma carência, né? Por exemplo, eu tomo 1000 por dia, né? 1000 microgramas. Se você for ver alguns produtos, ele vai ter lá 5. nem isso, assim, chega no máximo 2,5. Então, suponha que vai ter 1 micrograma. Então, eu vou tomar 1000 caixas de bebida vegetal para ter a dose que eu preciso. Então, é uma coisa inviável. É claro que é interessante ter um pouco ali em algum alimento, né? Fortificado, mas ele não substitui uma suplementação, principalmente quando a pessoa tem carência, né? Perfeito, perfeito. Doutor, eu chorando um pouco as pitangas agora, veganas, eu acho um saco ter que ficar tomando todo dia de comprimido e eu esqueço. Que nessa semana eu fui pro Rio, aí voltei no mesmo dia. Tipo, às vezes a vida é corrida, a vida de criador de conteúdo é meio maluca, assim. E é isso, às vezes eu esqueço mesmo. E eu gosto muito da ideia da injeção, porque você toma ali uma pancada, Uhum, só que ela te dá uma. Como você faz um estoque, vamos dizer uhum, assim, ela te dá uma tranquilidade, assim. uhum. É, não seria um caminho? Você acha que é menos seguro fazer assim? É menos seguro. Qual que é o problema da injeção? Ela vai fazer sua B12 subir bem rápido, num primeiro momento. Então, você tomou uma injeção hoje, na próxima semana, a sua B12 vai lá pra cima. Passou 1, 2, 3 semanas, ela começa a despencar na mesma intensidade, assim. Ela sobe rápido e desce rápido. Então, se eu tomar uma injeção a cada 2 meses, de 4.000, assim, aí. Você tem que ficar tomando várias injeções, só que o problema é esses picos e quedas. Picos você não consegue estabilizar a sua B12, entendeu? Então, a forma ideal, né, até mais segura, recomendada, é você manter ela estável, assim, tomando diariamente, ou às vezes semanalmente, uma dose maior, assim, por boca, entendeu? Aí já é melhor. Do que a injeção, né? A injeção é um método, antigo, que as pessoas muitas vezes tinham antes, né, como É que é tão parâmetro. prático, assim, você vai ali, puc, aí Aham. botou, já era. Aí é isso, você fica tranquilo, tá, todo dia. Eu esqueço, é isso. Tem que criar um jeito, né? Sei lá, vai É. escovar dente, aí põe ali o frasquinho da B12 Pode ali, né? deixar no banheiro? Pode, Banheiro, né? deixa ali fechadinho, não tem problema. Bem tudo. lacrado. É. Que eu fico meio bolado com o banheiro, porque eu não acho legal o lugar que a gente Sim, vai ao sim. banheiro, a nossa escova de dente tá lá, de braços abertos. Eu acho meio Deixa maluco. ali fechadinho e tal. Ou você acorda, você bebe água quando você acorda? Primeira coisa, Então, água morna. Boa.
Deixa do lado da água morna, deixa ali o frasquinho da B12 e já toma a B12 em jejum com água morna. Tá bom. É o melhor jeito, aliás. Tá bom. É tomar quando você acorda. Tá bom, beleza. Isso Beleza. aí. Tava pensando na injeção aqui. Bem, doutor, como os pais podem garantir que seus filhos estejam recebendo todos os nutrientes necessários em uma alimentação vegana? Bom, outra pergunta complexa aí, né? Acho que essa é a principal dúvida, né, dos pais quando vão ao consultório. E o ideal é que elas sejam acompanhadas, né, mês a mês, de perto. Para entender essa questão, a gente tem que ir acompanhando para ver se ela vai crescendo dentro de uma curva que a gente acompanha as crianças, ganhando peso dentro dessa curva que a gente acompanha as crianças. Às vezes a gente vai fazer exames, como falei, e a gente precisa acompanhar como que está a alimentação dela, né? E aí a gente precisa de uma consulta detalhada para entender o que a gente chama de o diário alimentar dela, né? O que ela come todos os dias ali, desde que ela acorda até a hora que ela dorme. E aí eu avalio se aquilo tá dentro do esperado, se precisa ajustar alguma coisa. Então é muito individual, né? Mas o que a gente pode pensar de alguns pilares importantes, assim, né, para essa pergunta? Primeiro, acompanhar, né? Não deixe de acompanhar num pediatra, né? Mesmo que muitas vezes seja um pediatra que não vai dar aquele apoio, né? Não vai... Ele vai ficar falando que não pode, mas é importante ter uma avaliação, um acompanhamento, né? Exame. O acompanhamento clínico, as consultas, né, regulares, né? Alguns exames a gente costuma coletar quando eles estão um pouquinho maiorzinho já, né? Mas o exame ajuda também. Pensando na alimentação, o que é o mais importante, assim, que eu vejo de erros, né? Quais são eu vou pensar os principais erros. O primeiro é não consumir leguminosas o suficiente, né? Por quê? Quando a criança não come carne, ou uma criança que come muito pouca carne, a gente precisa aumentar a quantidade de leguminosas da dieta dela. Essa é a troca, né? Você retira a carne, aumenta leguminosas. Como que é, em geral, a experiência... Como foi a sua experiência, por exemplo? Quando você tirou a carne, o que você começou a comer mais na época? Você lembra? PTS. PTS? PTS, Não, por mas causa pelo da menos... proteína. mas pelo menos tem proteína, vem da soja, leguminosa, né? É. No meu caso, quando eu fiz essa mudança na minha dieta, eu não tinha muita informação. Era 13 anos atrás, não tinha podcast, não tinha médico. Tinha Fábio Chaves. Era bem assim. Abraço, Fábio. Tô te esperando aqui. Era bem um negócio bem inicial, assim, em termos de informação. E aí eu comecei a estudar mais a fundo, né? Eu fui ver, né? Nossa, tem um universo aqui gigante de coisas que eu preciso aprender, né? Até dentro da medicina, dentro da nutrição, tem muita coisa aqui que eu preciso aprender, né? Mas antes eu fiz uma troca errada. Eu tirei a carne e coloquei mais cereais, tipo arroz, batata, Carboidrato, né? Comecei a comer Nossa, muito. você ainda misturou os caras. Ei, lasqueira. Então ficou uma coisa totalmente inadequada ali. Até porque eu era residente, né? Médico residente. Eu comia no refeitório do hospital. Corrido, né? Não tinha tempo para cozinhar e Eu tal. assisti Plantão Médico, é uma doideira. É aquilo ali. Então, você imagina, você deu um tempinho, você vai lá no refeitório, aí você tem lá no refeitório um bife, arroz, tomate, alface e batata. Não era muito bom, aliás. Aí eu comia lá, só tirava a carne e comia o que tinha, assim, né? Nossa, então essa proteína tava... Você tava quase um frugívoro. Exatamente. Então, o que é importante para as crianças, né? A gente, ao retirar a carne, ao não ingerir carne, a gente aumenta a quantidade. E elas precisam comer bastante mesmo. 1/3 do prato, o ideal é que seja desse grupo de leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico, soja, tofu, ervilha. Então, isso é muito importante ela comer no almoço e no jantar, tá? Então, esse é um ponto que eu tenho que frisar muito ali na consulta, né? Jantar, você sugere até que horas? Não tem um horário, assim. É interessante a criança não ter o hábito de comer muito tarde e dormir muito tarde, né? Considerando que a criança vai dormir 9 horas da noite. Umas 7, por volta das 7. No máximo? Por aí. Tá bom. E aí é interessante, né? Por exemplo, seu filho tem que ter no almoço e no jantar leguminosa e pensando assim
de uma forma prática, a proporção do prato, mais ou menos 1/3, né? Sim. O outro terço aí você pode colocar de cereais, Ó, tubérculos, Vou né? te falar como a gente fez. Aham. O Igor, ele, no começo, ele não, ele comia, quando ele começou a comer, ele comia minha marmita comigo, Tá. que era porrada, assim. Aham. Pô, minha marmita tinha espirulina, tinha, qual é o nome daquela outra alga? Tem duas, a espirulina e a outra, que também é muito forte, assim, é super alimento, que o pessoal fala. Ah, que é verde também, um pozinho. Não tô lembrando agora, mas depois que Pegou eu agora. lembrar eu falo. Então tinha espirulina, tinha pouquinho de feijão, tinha soja, arroz, uma daquela branquinha que a gente coloca no arroz junto, ah, Quinoa. Uhum. quinoa, damasco, semente de amêndoa, amêndoa? Amêndoa, era bem, e ele comia. O gosto não Uhum. era bom, porque é minha dieta, né? Sim. Era hiperproteica, e ele comia uma colher ou outra e adorava. Aí quando ele fez, tipo, uns 2 aninhos pra 3, ele parou de comer, ele começou a rejeitar, Uhum. e aí a gente ficou bem preocupado com isso, e aí a gente usou um suco de substituição, a gente batia grão de bico junto no suco, Uhum. para ter uma carga proteica mais interessante, também com um pouquinho de proteína de soja em Uhum. pó. E ele não aceitou nenhuma leguminosa, mas ele aceitou oleaginosa, então a gente usou o amendoim como fonte de Tá. proteína e gordura. Uhum. E ele se deu bem, né? Ele ficou com o amendoim até os 8 anos. E aí agora ele voltou a aceitar o feijão. Então Tá. ele tá comendo. Hoje ele come, eu acho que uma cumbuca de 100 gramas de feijão Tá bom. na Uhum. refeição dele. E graças a Deus tá tranquilo, Uhum. estabilizou. E é isso, deu certo assim, né? Sim, você vai tentando já alguns artifícios, né? E às vezes às vezes você pode testar outras leguminosas, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem esse hábito de comer mais o arroz com feijão, né? Mas pode tentar trocar as leguminosas ou fazer receitas, Pode né? dar sugestões de Hambúrguer. leguminosas para as pessoas? Olha, você pode comer o grão de bico, né? E grão de bico são várias formas de fazer, né? Pode fazer hambúrguer, o hummus, né? Pode fazer um snack de grão de bico, pode ser, às vezes, na forma de farinha de grão de bico em alguma receita, né? Mas grão de bico, a ervilha, Eu cheguei a fazer um omelete vegano para ele com a farinha isso, de com a grão de farinha bico de e grão de ele bico. gostou, assim. A lentilha é uma ótima fonte, ervilha, soja, né? Tofu, pode usar PTS nessas situações, né? De preferência as não saborizadas, né? Isso. Enfim, tem. E mudar às vezes a apresentação, né? Porque às vezes a criança ela enjoa aquela forma todos os dias, né? E você muda um pouco a apresentação, ela aceita, né? São fases, né? Mas é muito importante garantir que ela tenha isso, né? O almoço e o jantar com a leguminosa, né? Boa. Isso é um ponto importante, assim, da gente garantir, né? Boa. Doutor, o que você acha do shape dele? Dá uma olhada aí. Ó, muito bom. Ele faz exercícios básicos Aham. em casa. Flexão, faz 10 flexões. E faz agachamento também 10. E ele não treina, tá, gente? Uhum. Eu trago essa ideia para ele do exercício porque eu acho que para a disciplina é muito importante. Uhum. Eu entendo que exercício físico, ele é como escovar os dentes. Sim. É algo que todo indivíduo tem que ter. Eu, infelizmente, não tive na minha criação, mas eu sempre busquei isso por conta própria e também porque eu vi os filmes do Arnold Schwarzenegger. Uhum. E eu busco trazer esse valor para ele como base, assim. Sim, é um valor importante mesmo. Eu vi um estudo bem interessante que mais de 80% dos CEOs ao redor do mundo também são atletas de alguma Uhum. coisa. Então eu acredito que a disciplina que você desenvolve em uma atividade, em um esporte, uma atividade física é muito importante na constituição do ser humano. Sim, você estende pra tudo, assim, né? Eu sempre fiz muito esporte, assim, e eu levo a disciplina né, agora eu tô treinando triatlon, a forma que eu penso o meu estilo de vida se baseia aí, né? O esporte é um pilar importante da saúde, né? Então, se eu treinei, hoje eu treinei, eu corri com a Veg Run, que são corredores veganos. Depois da corrida, não combina comer uma coisa, né, que vai fazer mal para sua saúde, ingerir bebida Dá até uma alcoólica, não, bad, né? não, Eu já fiz isso, tipo, treinou, fez tudo direito, achei em casa, pizza, aí depois dá um... exatamente, né? Não não combina devia. muito, né? Você vai, amanhã eu vou treinar também de manhã, não combina com você, sei lá, vai ingerir bebida alcoólica, você não vai conseguir treinar direito, né? Então o seu estilo de vida como um Vai todo ficar vira rotando álcool,
E se você estende essa disciplina para tudo, pro estudo, pros relacionamentos, enfim, é um Isso aí. pilar importante, com certeza. Ó, meu filho, 8 anos, galera. 100% vegano desde que nasceu. Tá bom então, doutor. Tá ótimo. Ah, que bom, que bom. Muito bom. Te amo, filhão. Tô orgulhoso de você, viu, gatinho? Amo você, mamô. Minha esposa também, da minha Flávia. Te amo, gatinho. Bem, doutor, então eu fico mais tranquilo, Uhum, porque da minha família, assim, eu acho, não briguem comigo não, pessoal, eu acho que eu sou o único, assim, que é mais dessa ideia do fitness e uhum. a galera às vezes fala, você é muito bitolado, como se eu estivesse fazendo alguma loucura, e, tipo, não, cara, é pra ter saúde. Sim. No meu caso, eu quero ter mais massa muscular porque eu vejo como um valor de ativismo. Sim. Eu acho que se eu chegar fudido, se eu chegar mal pras pessoas e falar de veganismo, elas vão olhar pra mim e falar, tá legal, bacana ser vegano. Sim. E hoje a percepção das pessoas de saúde é Ramon Dino, é Renato Sim. Cariani, é a galera que é atleta, que é super shapeado. Então, ainda mais no nosso caso, que falou muito sobre as proteínas, Uhum. eu entendo que se eu não chegar com um físico no mínimo ali bom, é isso, eu não vou convencer ninguém. Os resultados falam por si, né? Você vai colher os resultados, né? E aí, contra esses resultados, não tem muito argumento também, né? Então, Tem veganos que sempre escutam, mas e as proteínas? E outros Sim. veganos escutam, caramba, quais são as proteínas que você consome? Então Uhum. isso muda o balanço das coisas, né? Exatamente. Ó, boa. Tem um ponto que eu não falei, desculpa, né? O que é isso, doutor? É o cálcio também, né? Que eu falei das leguminosas. E o cálcio, não que seja impossível da gente, uma criança pequena, obter na forma de alguns alimentos, assim, básicos, né? De origem vegetal, tipo os verdes escuros, né? Por exemplo, Couve? couve, espinafre, brócolis, tudo isso tem cálcio, né? O tahine, a pasta de Gergelim. gergelim, tem muito cálcio. O Muito. tofu também tem cálcio, dependendo de como é coagulado ali, tem muito cálcio. Então tem vários alimentos ricos em cálcio. Só que às vezes a criança não come isso, né? Não é toda criança come tofu, tahine, esses verdes. Então, às vezes, em algumas situações, quando ela já desmamou, já não mama no peito, né? Já é uma criança, por exemplo, de 4, 5 anos, que tem uma necessidade alta de cálcio, tipo, seu filho tem uma necessidade alta, ele tá crescendo, né? Se ele não tiver fontes ricas de cálcio na dieta, ele não aceitar isso, a gente pode partir para as bebidas vegetais, que você falou, fortificadas. Aí tem bastante cálcio, né? Tem pouca B12, mas tem muito cálcio. Aliás, tem mais cálcio que o leite de vaca. Então você toma uma bebida dessa por dia ali Tá e já tranquilo. bateu a O que necessidade. a estratégia que a gente usou foi nesse suco que a gente batia o grão de bico, também batia a couve. Ah, tá. E aí Uhum. fica meio escuro o suco, mas ele Tá. tomava de boa, assim, ele não... Também, desde pequenininho, ele já acostumou, acho que ele nem tinha essa concepção Sim, de vai se suco. habituando, né? E era docinho também, Uhum. então, pô, que bom, fico tranquilo, né? Uhum. Doutor, como a introdução de alimentos veganos na infância pode impactar a relação das crianças com a comida ao longo da vida? Tá, vamos pensar assim. Eu acho que essa pergunta, assim, ela é bem ampla, né? Eu vejo isso como algo mais profundo, assim. Então, eu vou dar o exemplo das minhas filhas, assim, ou da forma que eu enxergo isso. Quando, sei lá, um prato de comida, ele não é só ali o alimento, né? Por trás daquele prato tem uma história, né? Tem todo uma cadeia para chegar ali, né? Cultura. Então, por exemplo, lá em casa, a gente, toda refeição que a gente faz, né? O japonês, ele, antes de comer, a gente tem uma regra, assim, né? Primeiro, a gente sempre espera os mais velhos para poder comer. Um né? ritual. Um ritual, exatamente. E primeiro os mais velhos se servem, né? E depois os mais novos. E antes de comer, a gente sempre faz uma reverência, assim. A gente fala itadakimasu, né? Que é uma frase em japonês, que você vai agradecer a todos os seres que participaram, de alguma forma, para aquele prato chegar ali, né? E por que eu tô falando isso, assim, né? Porque pro prato estar ali, então imagina, a natureza deu aquilo pra gente, né? A energia da criação ali, então tem solo, luz, água, né? Quem cultivou aquilo, quem, né, plantou, quem comercializou, quem comprou, quem preparou aquilo, né? Então as pessoas que prepararam esse alimento, né? Então não é só um prato de comida, né? E quando
aquilo tem um sofrimento, por exemplo, né? Tem animais que sofreram, que tiveram dor, essa energia da morte, é, é algo que você está pondo para dentro do seu corpo toda essa questão da morte, né? Agora, pensando nessa pergunta, assim, se você consegue, de uma certa forma, mostrar, né, pro seu filho, assim, que ele não precisa, que a gente não precisa se alimentar desse sofrimento, então, de certa forma, você pode cultivar nele a compaixão aos outros seres, a todos os seres, né? A empatia, o amor, a benevolência. Então, aquele prato é um prato compassivo, assim, é um prato que você vai treinar, né? Você vai cultivar o amor daquele indivíduo, né? Então, se a criança cresce com essa visão, né, de que todos os seres sencientes, eles sofrem, né, eles lutam pela vida, eles têm dor, e a gente não vai causar isso, né, no nosso estilo de vida, na nossa alimentação, você pode cultivar esse valor, né, da compaixão a todos os seres, né? Eu acredito que todo mundo já nasce com essa essência, assim, original da compaixão, né? Concordo. E aí, enfim, a criança já tem isso, né? Se você pegar uma criança e falar, você dá uma fruta para ela, uma maçã e uma vaca aqui. Qual que ela vai querer comer? Será que ela vai matar a vaca ou vai comer a maçã? Provavelmente ela vai pegar a maçã e vai comer, né? É muito provável. Ela dificilmente ela vai chegar e vai matar um animal e vai querer comer, né? Como já vem tudo pronto ali no prato, né? Muitas vezes forçado, né? No início. Então ela se habitua, né? Mas se você né, tem essa possibilidade de oferecer isso para a criança, é uma forma de desenvolver essa compaixão, né? Todos já nascem assim, né? Com essa essência, mas eu acho que é uma forma de cultivar isso, Sim, né? E concordo. estender isso para tudo, né? Não só para essa questão, né? Mas para todos os relacionamentos, para a vida, né? Como a gente vai enxergar a vida, né? Valores Sim, fundamentais. sim. Não é só o prato de comida, né? Quando eu era criança, eu sou uma criança baiana, tá, gente? Tô aqui em São Paulo há 25 anos, mas eu sou lá de Salvador, soteropolitano. E quando eu era criança, minha mãe, ela, por preocupação, como todos os pais, não culpo, ela falava, filho, você tem que comer um pouco de galinha. E aí, eu era uma criança precoce e eu assistia coisas que eu não deveria assistir. Por exemplo, documentários da National Geographic Channel. Eu tinha as Sim. fitas e eu ficava vendo em loop. Uhum. E aí eu comecei a entender que os animais tinham hierarquia social, que eles tinham organização, que eles tinham famílias. Uhum. E aqui, eu não lembro assim se eu tinha 6, 8 anos, mas era por ali, de algum lugar entre 6 e 9 anos, 10 anos. Eu entendi que a galinha era a mamãe dos pintinhos. E eu falava, pô, mãe, eu não quero comer a galinha porque ela tem fininho, ela é a mamãe, do mesmo jeito que você é minha mamãe, Sim. ela também é mamãe de outros, dos pintinhos. Eu acho isso tão cruel, tipo, poxa, eu não queria que ninguém te matasse, sabe? Isso é horrível. E aí a minha mãe, tadinha, eu lembro, quando eu falei isso pra ela, eu lembro de ela ficar assim, catatônica, assim, meu Deus, fodeu, o que que eu faço? Ela, meu filho, ela achou um loophole, né? Achou um jeito de dar uma iPad nisso. Perfeito. Filho, mas não é a galinha que está comendo, é o frango. Aí eu, o frango? Então frango beleza, que é macho, aí Sim. tudo, né? Tudo bem com o Sim. frango. E aí foi o jeito que ela Ah, achou de dar entendi. um gato ali Não, na é situação. interessante isso, Rafa, porque às vezes as pessoas perguntam assim, mas como que você explica para uma criança que ela não come carne, né? Como que eu vou explicar? Na consulta é muito comum, os pais perguntam, mas como que eu vou explicar para o meu filho que ele não come carne, né? E eu sempre respondo desse jeito, assim, é mais difícil você explicar para uma criança por que que ela precisa comer do que o contrário. Pensa bem, é mais fácil você explicar que a gente não come porque a gente quer preservar a vida deles, porque a gente ama os animais, porque a gente tem esse amor por eles, do que o contrário. Porque o contrário, você vai ter que usar algum argumento que é meio de... Jiu-jitsu, gramatical, do tipo assim, verbal. porque precisa, ou porque faz bem pra saúde, Você vai ou porque é a apanhar. cadeia alimentar, né? Se você não comer, você vai apanhar. Ou assim, não é um animal, outra coisa. Então você, de certa forma, é mais difícil, assim. Você tem que achar um argumento meio... E o contrário, não. É muito natural É você... intuitivo. É intuitivo. Por quê? Porque
é natural você querer preservar a vida, né? Você querer, enfim, manifestar amor e compaixão, né? É mais natural isso, né? É verdade, verdade. Boa. Doutor, eu preciso fazer aqui o merchan do Aham. programa. Mas eu tenho uma última pergunta antes da gente atacar o buffet aí, Uhum. beleza? Posso seguir, Davi? Pode. Davi, você tem alguma dúvida ou até agora? Por enquanto, tá tudo bem. Tá, prepara aí quando eu terminar o merchan. Se tiver dúvida, é a hora, tá? Tá bom. Posso seguir? Pode. Bem, galera, quero aproveitar para agradecer aqui a Vida Veg, a maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Aqui na mesa temos 2 shakes da Vida Veg, um de 14 gramas de proteína e outro 15 gramas de proteína, tá no foco aí? Sim. Chocolate e morango deliciosos, todos os convidados, não todos, vai 98% dos convidados, teve um outro que foi casca de ferida, que não quis dar o braço a torcer, mas a maioria fala que é incrível, que é delicioso, que é maravilhoso. E temos também aqui o queijo que já vem fatiado, facinho, só abrir e colocar no seu sanduíche, coloca lá para prensar, no sabor provolone, tá bom? Temos também essa pastinha aqui que é um creme de castanha de caju no sabor cebola caramelizada, delicioso. E o requeijão de copinho aqui, requeijão defumado da Vida Veg, tá bom? Bem, no QR Code que vocês estão vendo na tela agora aí, vai abrir um site, nesse site você vai colocar o seu endereço e ele vai te dizer onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você. É muito fácil encontrar produtos Vida Veg no Carrefour, no Sonda, no Pastorinho, onde mais que eu já encontrei? Na Vemarché, Pão de açúcar. no Pão de Açúcar também. Tem Sim. mais algum que você lembra aí pra ajudar? Aí tem os empórios, né? Que... Os empórios, É. maioria tem. Então, eu arrisco dizer que os produtos da Vida Veg, gente, é os que tem a maior distribuição no Brasil. acho que sim, né? Realmente, até a Lelúgulo comentou outro dia comigo que ela viaja pra caramba, né? E todo lugar que ela vai, onde ela menos espera, quando ela chega lá no freezer, ela encontra o produto Vida Veg. Então, Vida Veg, além de produtos incríveis, excelentes e deliciosos, ajuda bastante na popularização do veganismo. Porque é isso, gente. Do mesmo jeito que a gente precisa dos influencers de receitas, do mesmo jeito que a gente precisa dos restaurantes veganos e dos restaurantes mistos, né? Veganos, vegetarianos e onívoros, precisamos dos produtos, porque falar de veganismo é parte do trabalho. A segunda parte é a pessoa aceitar ter uma experiência gastronômica e ver que aquilo cabe na vida dela. Então é isso, Vida Veg, maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Muito obrigado por apoiar mais uma iniciativa vegana, além de já ter apoiado a gente em diversas ações de ruas, ações de feiras fitness, como vocês já fizeram. Obrigado, Vida Veg, vocês são fera. Posso falar uma coisa? Claro! A primeira palestra que eu dei, e tinha para pediatras, né? Foi há muito tempo atrás. A Vida Veg tá começando, foi eles que me apoiaram, assim, não tinha muita empresa e tal. E eles me apoiaram lá, fizeram uma ação bem legal. E os pediatras experimentaram, eles, nossa, é bom, foi um ativismo meio assim. É ativismo. Porque assim, quando a gente vira vegano, o que a gente tem que trocar amanhã? É o que come. Exatamente. Não é a roupa, ninguém compra roupa todo dia, ninguém compra carro todo dia eu não quero banco de couro. O que a gente vai realmente mudar ali é a comida, cara. Então, pra mim, assim, não faz nem... Do meu ponto de vista, respeito todas as formas de ativismo, mas pra mim, falta sentido um ativismo que a gente fale da necessidade, que a gente explique a urgência, mas que a gente não dê uma base pra pessoa fundamentar ali que a ideia é possível. Porque é o que ela vai mudar, é a comida, Sim, né? Então é isso, Vida Veg. Muito obrigado por nos apoiar aqui desde o nascimento do podcast e também por ter apoiado o Sei. Dr. Bruno aí na primeira palestra dele vegana. Muito bom, muito bom. E quero agradecer também a Queijaria Tupiniquim, laticínios vegetais. Hoje a gente tem aqui o queijo. Esse queijo. Vamos pegar um aqui já? Pega aqui. Pega aí, doutor. Pega aí. Esse queijo aqui é o meu preferido. Temos um convidado aqui no estúdio. Vem cá, querido. Vem cá. Experimenta aqui o queijo. Experimenta um aqui. Esse é o queijo defumado vegano, cara. Nossa. É muito bom. Bom, hein? Você não é vegano nem vegetariano. Come carne. Ok. Tá aprovado esse queijo? Aprovadíssimo. Boa. Isso aí. Então, gente, tem aqui na tela agora... na sua tela aí em casa tem um QR Code, você vai mirar o celular lá e vai abrir o site da Tupiniquim. O site deles é tupiniquim-queijaria.lojaintegrada.com.br, mas o QR Code já te leva direto para ele, tá bom?
E você pode comprar o queijo defumado, você pode comprar diversos outros queijos desse de potinho, assim. Hoje o que a gente tem aqui é o campestre, mas nos outros programas tem outros sabores, tem com sabor de tomate defumado, enfim, tem uma gama gigantesca de produtos. E uma dica pra você, tá? Vai comprar os produtos lá no site, chama seus amigos veganos, vegetarianos, junta todo mundo, que vocês fazem uma compra só, vocês racham o frete, e vocês também utilizam o cupom Fábrica de Veganos para ganhar 10% de desconto na compra, beleza? Os produtos são deliciosos, o meu preferido de longe é esse queijo aqui. Eu já comi um queijo desse sozinho numa sentada para ver TV, nem percebi. E uma dica para você aí, Netflix, sexta-feira à noite, pega o vinho vegano, depois que deixou as crianças com a sogra, com o sogro, ou já botou para dormir, queijinho vegano, vinhozinho vegano, Netflix, ó, delícia, tá? Sua esposa vai adorar, sua esposa, seu esposo, seu parceiro, garantido, beleza? E também obrigado à Queijaria Tupiniquim, que estão com a gente desde o começo do podcast, então muito obrigado, galera. Graças a vocês a gente consegue proporcionar veganismo para mais pessoas, valeu. E é isso, né? Os recados são esses, né, Davi? Quero lembrar também, apesar de não ter o recado, a Vovó Vegana, a gente também tem desconto com eles, tá, gente? No site, cupom Fábrica de Veganos. Então, vou fazer a compra no site, joga lá o cupom que você vai ganhar um descontão, beleza? Eles estão aqui hoje com a gente com um brigadeiro que a gente já vai detonar. Doutor, última pergunta aqui pra gente liberar o buffet, que eu tô parcialmente em jejum, né? Tô com baixa caloria, então vou comer um sanduichinho hoje. Vamos lá. Como a pediatria vegana tem evoluído nos últimos 5 anos, e o que você acha que precisa ser mais discutido nessa área? Nossa, aí é um podcast inteiro pra isso. Hein? Bom, acho que tem evoluído, mas lentamente, assim, né? Vamos dizer que... Quantos pediatras veganos você conhece? Você, acabou. Basicamente, não tem muitas pessoas que se interessam por essa questão, né? Por esse assunto, né? Mas tem mudado muito. Vamos dizer que quando eu comecei a estudar isso lá no passado, eu era residente ainda, como falei, né? Uhum. E lá eu fiz fiz a faculdade, toda a minha formação na USP, né? A residência também. Caramba. E lá era o ET, assim, sabe? Não... Sim, sei como é. E se falasse que, sei lá, eu queria estudar isso, entender melhor isso, enfim, não tinha uma disciplina, não tinha uma matéria. Não tinha legado, né? Não tinha ninguém pra eu procurar ali, pra onde que eu vou aprender isso. Então, o início foi meio autodidata mesmo, né? Buscando informação fora, fazendo curso fora. E posteriormente aqui no Brasil me conectando com algumas pessoas, alguns médicos, nutricionistas. E depois surgiu a pós-graduação, né, em medicina, nutrição vegetariana, né? Atualmente sou professor dessa pós, já tem várias turmas, mas a maior parte são nutricionistas. Então são poucos médicos e muitos poucos pediatras, né? Uhum. Então, mas a gente tá abrindo o caminho, né? Tá começando, né? Então, quem começa toma mais pancada, né? É alvo. Então, no começo foi difícil, assim. Foi muito difícil furar essa bolha, né? Mas hoje, como as famílias vêm aumentando, o número de famílias veganas, vegetarianas, elas vêm chegando no consultório, aí o negócio inverteu. Agora todo mundo quer aprender comigo, quer fazer curso, entendeu? Então, agora, por uma demanda, necessidade dos pacientes, muitos pediatras estão buscando entender melhor esse assunto. Você pode lançar e-book para médicos? Pode. Ô, doutor. Tem vários livros técnicos para isso, né? Então tem muito. Hoje em dia já mudou, tem muito conteúdo científico, tem bastante informação, como eu falei, tem pós-graduação, tem vários livros sobre o assunto. Então tem aonde se o profissional quiser estudar, ele tem uma base. Tem um né? amparo. Tem um amparo. Na época eu não tinha, eu tive que ir atrás, né? Hoje já tem isso, vamos dizer, pronto. Mas isso não entrou na universidade ainda, na formação. Doutor, vamos lançar esse book aí, cara. Vamos, vai ajudar Sim. muitas pessoas. Tem bastante livro, eu tenho uns capítulos publicados de vários livros, tem cursos, né? O problema é que fica ainda em torno da nossa comunidade, assim, das pessoas que se interessam, né? Então, ele não entrou na universidade. Mudou,
tem mudado. De uns anos para cá eu já palestrei, já dei aula, por exemplo, lá na própria USP, várias vezes, me convidaram, na Santa Casa, aqui de São Paulo, para residentes do Hospital Albert Einstein, teve do Sírio-Libanês, enfim, tem várias universidades que se interessam, né? Mas é algo pontual, né? Uhum. De qualquer forma, a medicina como um todo, não só a pediatria, ela é focada na doença. Então, vamos dizer que a gente aprende durante a faculdade, e eu fiz uma faculdade que me deu muita base, assim, com certeza eu sou muito grato, porque é uma excelente universidade, é uma excelente residência, acho que me deu todas as bases para ter essa formação geral, mas a gente aprende a lidar com a doença. Então, quando o paciente já Nossa, eu vou chega... tirar o lacre Claro. pra você. Quando ele já chega com uma doença grave. Então, na faculdade, eu aprendi a tratar o paciente que chega com infarto, com AVC no pronto-socorro, o paciente que está na UTI, né? Um paciente que tem uma doença já instalada. E a gente aprende muito pouco sobre como prevenir essas doenças. Uhum. Né? E a alimentação é um pilar muito importante disso. Então, imagina, a gente passa muitos anos na faculdade aprendendo muito pouco sobre alimentação, por exemplo. São pouquíssimas horas de ciências nutricionais que a gente tem numa faculdade de medicina e na residência. Então, isso ainda precisa progredir um pouco mais, né? Claro que é lento, porque é uma questão de... Enfim, Acadêmico, foco, né? É o foco da acadêmico, faculdade. científico. Isso, então esse é o foco inicial. Mas, assim, eu acho que tem melhorado, né? Essa abordagem, né? E aí, o que muitas vezes emperra, vamos dizer, eu adentrar a certos lugares, eu sempre palestro nos eventos veganos, tô adentrando em universidades, tem cursos, enfim. Só que tem determinados locais dentro do ambiente acadêmico que é um pouco difícil por conta de conflitos de interesse. E aí é uma coisa polêmica, né? Por quê? Porque boa parte não, todos os eventos científicos de pediatria no Brasil e do mundo, por exemplo, um Congresso Brasileiro de Pediatria, existem patrocinadores. Sim. Né? E os patrocinadores são indústrias das fórmulas infantis, né? Uhum. De leite de vaca, né? E fórmulas infantis. E esses patrocinadores também patrocinam a própria sociedade médica. Sim. E também patrocinam os speakers, os palestrantes, os meus professores, assim. Tem um lobby. Então tem uma cadeia, assim, que vai muito contra a visão, por exemplo, de estabelecer uma dieta vegetariana estrita na infância. Então, já aconteceu de eu ser chamado para um congresso, né, aqui em São Paulo, um congresso bem grande, para poder falar sobre esse assunto, né, de alimentação vegetariana na infância, crianças veganas. E eu pensei, nossa, é um avanço, né? Eu não imaginava que teria essa pauta, né, nesse congresso, mas tá tendo essa pauta por conta da demanda. E de última hora me tiraram Nossa, que absurdo. por conta desses conflitos, né, de interesse. Caramba, Na verdade, isso é horrível, horrível. convidaram outro profissional que é patrocinado pela indústria para palestrar, e eu teria, assim, 5 minutos para poder argumentar ali, dar um comentário final. Uhum. Ou seja, é um conflito grande, né? Então, o próprio patrocinador... Puxaram seu tapete. É isso. É isso. E isso acontece muito, porque essa indústria de fórmulas, ela penetrou de uma certa forma nos pediatras, que de quando você é residente, você recebe muito conteúdo que vem dessa indústria, cria relacionamentos com essa indústria, ela paga muitas coisas para esses médicos, Simpósio, né? né? Simpósios, viagens, e paga os palestrantes, os speakers, que são professores, né? Então, de uma certa forma, é uma visão enviesada, né? Que é difícil de você tem que ter um olhar crítico, e quase nenhum pediatra fala isso. Meio que ninguém Existe um conflito de questiona, interesse, assim, né? ninguém pensa assim, nossa, mas será que isso não tem, né, um certo conflito? Não é uma coisa que se questiona tanto, né, por conta do poder e da influência dessa indústria de fórmulas, né? Então,
eu ir contra isso Delicado. é delicado. Então, muitas vezes eu vou falar para um nicho pequeno ainda, né? Por pessoas que estão interessadas, né? Mas como eu falei, as pessoas têm se interessado mais por conta dessas famílias que vêm chegando com essa demanda, né? Então, isso melhorou muito. Eu concordo com a sua cautela, porque eu também, na minha forma de ativismo, eu sou bem light. Porque, assim, o Brasil é o país que mais morrem ativistas ambientalistas no mundo. Então, eu acho que... Eu entendo a galera que, às vezes, quer ser mais agressiva, porque quer mudar logo tudo muito rápido, mas eu entendo que se a gente trouxer agressividade, pode haver uma resposta mais energética do outro lado, e eu Sim. acho que eu, morto, não vou ser muito Exato. eficiente Vegano no bom é progresso vegano do vivo, né? veganismo. É. Então, às vezes, eu recebo críticas de outros veganos, entendo o lado deles, mas eu sou pai de família, gente, é isso. Eu tô trabalhando aqui, trabalho na escala 6x1 pelo veganismo, tá? E eu faço o que eu posso e o que eu julgo que é coerente. Além do mais, eu acho que é muito difícil as pessoas ouvirem a gente se a gente chegar num tom agressivo. Sim, também acho. Eu sou ariano, então eu já fui agressivo, já Uhum. deixei esse meu lado sair muito durante... Sendo bem honesto com você, durante uns 7 anos eu fui esse cara agressivo e eu colhi nada. Eu não conseguia ter um podcast, os meus vídeos não iam bem, as pessoas não me escutavam, eu gerei inimizades entre os colegas e entre a família. Então eu percebi que essa abordagem, pode ser que funcione para alguns, mas no meu ponto de vista, o percentual de eficiência é baixo. Eu Então, concordo também. Acho que é aquela causa e efeito, né? Se você chega já com, né, com agressividade, com violência, vai receber isso de volta. Você tem que estar preparado para isso, né? exatamente. E acho que não é a forma. A gente tem que buscar harmonizar, né? Como você falou, né? Ir por outras vias, né? O caminho do meio. É, com certeza. Eu gosto muito da cultura oriental, Uhum. cara. Acho que a gente tem muito a aprender. Sim. Muito mesmo. Davi, querido, alguma dúvida aí? O cara fala tão bem que sanou minhas dúvidas antes de começar. Será que a esposa vai aceitar agora uma alimentação vegetariana pra neném? Rapaz, vai E tocar aí? no ponto fraco dela. Eu vou fazer ela assistir isso daqui. Dona patroa, temos aqui uma autoridade médica explicando que é tranquilo, é seguro, é mais barato? Mais barato, né? Mais barato. Porque assim, vou pensar, né? A alimentação vegetariana é algo simples, né? É simples. É arroz, feijão, legumes, verduras, né? Raízes ali. Não é o que eu costumo falar. É simples, é fácil, né? São coisas que a gente vai comprar na feira ali. É verdade. Barato, sustentável e compassiva. Né? Então, Isso aí. difícil, assim, né? São muitos benefícios, vamos dizer, né? Fato. E saudável, né? Doutor, vamos comer agora? Vamos, bora. Vamos comer. Bem, deixa eu ver aqui. Ah, temos o queijinho. O doutor, ele tem alergia, infelizmente, ao que mesmo que você Eu falou? não consigo comer muito alho, cebola. Poxa, doutor, Mas ó, esse queijinho tá muito bom. eu Vou aqui queria na muito vovó que você vegana. experimentasse essa pasta. Não sei se você viu, eu já detonei ela aqui, já comi umas 6 torradas. Ela é muito boa, Uhum. mas uma pena que a sua condição não permite, tá? Eu vou fazer mais pra mim aqui, porque eu falei que eu não ia comer, mas eu menti, eu vou comer mesmo, é isso aí. Então, tá. E, cara, assim, agora que a gente já terminou a parte técnica Uhum. da entrevista, e aí os médicos ficam te zoando que você é vegano? Como é que é essa parte? Porque quando eu virei vegano, o meio que eu convivo, né, Sim. da academia, nossa, o pessoal falou que eu ia morrer. Enfim, aquela zoada básica. Como que foi na faculdade, no meio médico, eles ficam te desrespeitando? Como que é? Então, pra falar assim, na época da residência ali, que na verdade eu nem falava muito, assim, eu era mais assim, de fazer, na verdade eu mudei a dieta bem do nada, assim, de um dia pro outro, Tamo junto. por uma questão espiritual, assim. Então a minha esposa me apresentou um lugar de prática espiritual, eu ouvi uma palestra, senti aquilo e não conseguia mais comer, né? E então foi uma coisa muito íntima, assim, meio, não era que eu queria convencer o outro, assim, foi uma mudança interna, vamos dizer assim, né? Então eu não ficava falando muito para as outras pessoas, assim, tanto que eu convivia com uns amigos médicos, assim, né, que conviviam bastante durante a residência, eles foram descobrir isso às vezes depois de um ano só, né? Eu já tinha mudado totalmente a minha dieta e eles nem perceberam. Mas né? quando o pessoal descobriu, e aí? Aí é aquela gozação, assim, né? Aquele bullying e tal. O médico fala o que pro outro? Assim, Não, é a mesma coisa, é igual. Quando você for fazer a cirurgia, sua mão vai tremer. Não, é igual. Enfim,
são os mesmos, a mesma zoação. Só que, mas eu não estendia isso, essa mudança, esse estilo de vida, pra minha forma pra minha área de atuar como Uhum. médico. Então, por exemplo, eu, enfim, tinha a minha alimentação, meu estilo de vida, mas eu não divulgava esse conteúdo para mais pessoas. Eu estudava meio que para mim entender e para me aprimorar, né? A partir do momento que eu comecei a colocar tudo isso para fora, que eu acumulei de conhecimento, né? Que aí eu criei o perfil do Instagram, comecei a dar aula, curso, enfim, que começou a ter pessoas olhando aquilo, aí veio muito julgamento, né? Porque aí para muitas pessoas era uma coisa meio absurda, né? Mas é o que eu falei, assim, no início é assim mesmo, né? Você toma mais porrada, aquela coisa que eu falei. Mas depois o negócio foi mudando, né? Porque como, como o conhecimento vai se dissipando, vai chegando nas pessoas e as famílias vêm chegando no consultório, aí esses profissionais Te que me zoavam. criticavam, né, tal, hoje eles querem aprender sobre esse assunto, né? Olha Então é interessante. só! É bem Olha comum, só que né? coisa! É bem interessante, assim. É bem curioso. Até eu tinha um professor, né, na faculdade, na residência, que era muito crítico a crianças vegetarianas, veganas, né? Ele tinha uma visão bem crítica mesmo, assim. Uhum. E tem um motivo, né? Porque os primeiros estudos, né, que abordavam esse assunto não eram tão bem desenhados, vamos dizer, e os resultados eram ruins, né? Então a Eram informação, tendenciosos, né? a informação que ele teve na época era de que não era possível criar uma criança vegetariana, vegana. Então faz sentido, né? E não, eu entendo. É o contexto ali O da nosso época. legado é onívoro. Não tem como negar isso. E os estudos eram nesse sentido, né? Porque eram estudos pequenos ainda, não tinha muita informação, né? Então, o que ele tinha de informação era isso, beleza. E foi curioso, assim, que quando eu fui dar uma palestra, ele sentou bem na frente, assim. Eu pensei, Já nossa, aquela pressão, já vou né? tomar uma voadora aqui. Terminou a palestra e eu fui bem, assim, na língua, não é uma conversa como hoje, assim, fui bem técnico, apresentei os estudos científicos, são muitos estudos, dezenas, bem, assim, do ponto de vista lógico, não tinha o que discutir ali, né? Com fatos, argumentos, números ali, e ficou muito claro para ele. E aí ele veio falar comigo no final, pensei que ele ia me xingar, nossa, achei interessante, você não quer dar essa palestra lá em tal lugar? Ele gostou, assim, ou seja, né, o negócio, as pessoas estão se abrindo, né, de uma certa forma, então, melhorou bastante, assim, pros Entendi. médicos. Teve uma zoeira, mas passou. Passou. Você vai começar por qual aí? Você já Vou tomar um milkshake O Prime aqui. você conhece ou não? Conheço, eu moro ali perto da Na Vergueiro. Vergueiro? Ah, mora bem, pô. Então, ó, cupom Fábrica de Veganos quando você for lá, 10% vou de usar, desconto, vou hein? usar. O de paçoca você já conhece. Não, esse não. É o meu preferido, Eu cara. costumo comer mais tem o hot dog ali só. Sim, sim. Mas aí o desconto é quando você vai lá, assim. Não funciona não é no no delivery. delivery. É só quando vai no Posso local. tomar, então? Opa, tá tudo aqui pra você. Eu comi um pouquinho aqui. Bom. Vou comer só mais um pouco. É bom, né? Nossa. Eu gosto de todos. Eles têm, Olha. se eu não me engano, de chocolate, de flocos e o de paçoca, os veganos, Nossa, né? muito bom. Pra mim, o de paçoca é o melhor. E todo mundo que veio aqui no programa, adorou, assim, deu nota máxima pro de paçoca, que ele realmente impressiona. Só um pouquinho de pastinha, tá, galera? Só um pouquinho. Nossa, a pastinha é muito gostosa. Davi, brigadeiro vegano, você já comeu? Já, muito gostoso. Pega mais um aqui, cara. Vem cá. Daqui uns capítulos, episódios, o Davi já veganizou aqui só com essa comida. Eu tô tentando, viu? Tô Se tentando. depender rápido, o episódio já é. Saúde, qualidade, sustentabilidade. É isso, cara. Qualidade de vida. Veganismo é o futuro. Não tem. Nossa, não muito tem bom esse. É inegável. É bom, né? Uhum. Eu acho que o Prime é um ótimo lugar pra gente fazer um ativismo subliminar com as pessoas, porque às vezes a pessoa não vai querer arriscar
pagar R$ 5 numa coxinha vegana e descobrir se vai gostar ou não. Uhum. Mas se ela tá num ambiente que tem as duas opções e você pede o prato vegano, ela dá uma mordida. Uhum. Aí nessa é isso, você desbloqueia esse medo, né? Uhum. Sua família, como que ela lidou com a ideia do veganismo? Então, Tá gravando ainda? Tá gravando, tá gravando. Uma boa parte. Acho que como foi uma questão espiritual, então foi um conjunto de pessoas, né? Não fui eu sozinho, né? Mas eu vou dar um. Eu me lembrei agora como teve um fato na adolescência. Isso antes, né, de eu mudar a minha alimentação. Depois, assim, quando eu já tava adulto aí, já tava residente, foi bem tranquilo. Porque eu tinha muitas pessoas juntas, mudando a alimentação juntas, né? Ah, bacana. E eu tinha uma rede de pessoas que eu conhecia que também eram vegetarianas, veganas, e fizeram o que você fez aqui. Então eu ia num lugar, né? Eles queriam apresentar essa alimentação. Era um banquete, assim. Então eu comia, nossa, eu ficava feliz. Olha só, dá pra comer tudo isso aqui, né? Então essa forma de abordagem foi interessante e muitas pessoas do meu entorno e parte da família teve essa transformação junto. Então eu tive essa sorte de ter pessoas, né, fazendo nesse caminho junto. Mas quando eu era adolescente, na época, assim, eu não conhecia nenhum vegetariano, nenhum vegano. E eu não sei por que eu assisti pintou, o YouTube tava começando, e eu assisti um documentário lá, acho que era Terráqueos na época. É pesado esse, hein? Não sei por que, apareceu Terráqueos, eu cliquei, e eu comecei a ficar em choque, assim. E eu não parei de assistir até o fim, eu fiquei meio bem impactado. Impactante. E eu assisti sozinho, assim, era no começo da adolescência. Acho que tinha acabado de lançar o Terráqueos. E só que eu não conhecia ninguém, não tinha nenhuma pessoa, não tinha informação, não tinha médico, não tinha nutricionista, não tinha nada, assim. E aí no dia em casa, minha mãe fez um bife, assim, a parmegiana. Nossa, meu E eu não prato conseguia comer, preferido. eu não conseguia comer, eu não descia porque eu vi aquele documentário e não tem como comer depois de ver um documentário desse, né? É difícil. É difícil, assim, acho que impacta muito. Só que aquilo, assim, não tinha influenciadores na época, não tinha nada, a internet tava começando. Ó, Então, pelo que você falou aí, eu tô chutando que isso foi entre 2005 e 2007, né? O Instagram surgiu em 2010, se não me foi engano. uns 30 anos atrás. 30? Uns 30, não, uns 25 anos atrás, mais ou menos. Então foi em 2000, pô. Eu acho que eu tinha uns. Por aí. É. Eu tava no ensino médio. Nossa, não tinha nada, cara. Não tinha nada. A Tava- internet ainda era blog Tava só. começando o YouTube, Não assim. tinha... Será que era YouTube? O Não, acho YouTube que é 2004, não se eu era não me nem engano. YouTube, acho que era um. Acho que eu baixei esse documentário, sei lá, tava assistindo vários documentários, eu baixei esse. Não era o YouTube, não, lembrei Você agora. era que nem eu, assistia as fitas de National Geographic Exatamente. History Channel. E aí, nessa época, eu não conseguia, assim, foi meio frustrante, porque eu não sabia cozinhar na época ainda, então foi meio. Não foi fácil, e aí voltou aquele hábito, né, normal da alimentação. Mas depois dessa transformação que eu falei, foi mais fácil, foi mais tranquilo. Foi a primeira pancada, né? É. Pô, e hoje que a gente tem tudo isso, né, cara? Ah, não, aí seria bem diferente, né? Nossa, quando eu virei, não tinha um hambúrguer que nem esse, assim, bonitão e tal. Era hambúrguer de semente de girassol, que, cara, é isso, parecia um papelão. Aham. Eu tentei temperar de tudo que era jeito, botei gordura, botei margarina, botei azeitona. Cara, nada salvava o lanche. Aí hoje eu vejo, pô, tudo isso que a gente tem me dá uma tranquilidade. Até porque isso, até eu ia te perguntar no que você acha da estratégia de ativismo do programa. Porque hoje contigo foi uma Uhum. entrevista para veganos mesmo e pessoas que estão interessados. Mas a base desse programa aqui, desse projeto, é o Experiência Vegana, onde eu chamo pessoas que têm alimentação onívora, em sua maioria atletas que comem 500 gramas de carne por dia, 1 quilo de carne por dia, e apresento o buffet para, enquanto eu também apresento o buffet, mostro umas coisinhas aqui sobre o Inca, sobre Uhum. quanto de água utiliza, mostro também vídeos da realidade animal, com a ideia de convencer essa pessoa a abrir o coração pro veganismo, né? Uhum. Você acha eficiente, cara? Sim, sim. Acho que é por aí, assim, não é meio que, assim, agredindo a pessoa ou fazendo ela se sentir mal, né? Até, assim, Jogando culpa, né? até com as crianças, por exemplo,
eu não crio as minhas filhas para elas serem ativistas mirins, assim, do tipo assim, ficar. Militando. Por que isso? Porque imagina, assim. É. Vamos comer um brigadeiro enquanto você Vamos, conta a vamos. história? Pega um pra mim. Eu falei que não ia comer, mas não deu, gente. Não deu, não deu. Hoje não deu. Pega o seu aí, pega o seu aí. Porque não quer dizer que a gente é Um melhor, brinde elas ao são veganismo. melhores. Saúde. Que, enfim, que tem mais amor, mais compaixão. Na verdade, eu explico de uma forma muito simples, assim, né? Elas perguntam, mas por que que algumas pessoas comem carne, então? Ah, porque elas gostam, ou porque elas ainda não entenderam essa questão, né? Enfim, porque ela não, não parou pra olhar desse ponto de vista, né? Não é porque a pessoa é ruim, a pessoa é mau caráter, porque senão a criança vai começar a ter um julgamento pelo outro, né? E aí ela vai receber esse julgamento de volta, entendeu? Pode até apanhar na escola, né? Isso. Então elas convivem de uma forma muito natural, harmônica com outros, Eu assim faço como a eu mesma coisa também. com meu filho. Eu ensino pra ele sobre veganismo, mas eu não mostro nenhum documentário, porque eu acho que Sim, pra muito criança é forte, muito né? pancada. Mas eu deixo ele meio livre, assim. Eu falo, ó, filho, aquele chocolatinho ali, a mamãe vaquinha teve que dar o leite pra fazer o chocolate, em vez de dar pro bebezinho dela, que é o bezerro. Se você quiser experimentar, Perfeito. tudo bem, Uhum. mas não é vegano, tá? Aí, no começo, ele até ficava assim, ai, papai, mas, pô, todo mundo comeu, que ele experimentou. Eu falo, não, vai lá, come, tá Uhum. tudo bem. Só que mesmo, depois de um tempo, ele mesmo naturalmente passou a Perfeito. rejeitar. Isso. Fala, não quero, pai. É gostoso, mas, poxa, tanta maldade envolvida, eu não quero. Eu prefiro chocolate vegano. Maravilha. Você vai criando uma consciência, né? Mas por isso, ele não vai chegar e vai julgar o outro, né? Vai maltratar, vai agredir o outro, porque o outro. Até porque deve ter pessoas na sua família que comem carne e tal. Eu sou o único vegano. E aí. Eu, a minha esposa e meu filho somos os únicos veganos das nossas famílias. Perfeito. Então É ele vai isso. olhar pro avô, ele vai falar, nossa, essa pessoa é errada, porque. Não, a gente pode conviver, deve conviver Deve. harmonicamente, né? Agora é por isso que essa estratégia é excelente, né? Você vai mostrar alguns, vamos dizer, benefícios, vai mostrar que é possível, É. né? E vai falar de outras, né, abordagens, né? Assim como eu falo de saúde, né? Você pode abordar outros assuntos, né? Muito legal, parabéns. Obrigado, obrigado. Doutor, come um Vou pouquinho aí, comer aqui, ó. enquanto isso eu vou dar um recado aqui. Gente, assim, eu não critico o ativismo de ninguém, eu acho que todas as formas de ativismo são válidas, mas eu acho que um ativismo que trabalha com a culpa, ele é mais delicado, porque a maioria das pessoas não se sente à vontade, sabe? Mas eu acho que ele funciona também para um certo percentual. Eu acho que trabalhar a culpa, ela, numa perspectiva mercadológica, ela tem um espaço que é adequado ali. Considerando um funil de vendas, eu vejo que eu sou topo do funil. Eu ajudo a pegar as pessoas da sociedade para jogar no nosso funil de vendas da ideologia vegana. E eu acho que em algum lugar desse funil, próximo lá da parte mais baixa dele, onde é mais estreito, faz sentido a gente trabalhar a questão animal, faz sentido a gente trazer a realidade que os animais enfrentam. Porém, eu acredito que a gente precisa ter bastante tato com isso, porque a maioria das pessoas, elas não entendem a realidade. Eu mesmo, quando eu comia carne, gente, eu ia no mercado, tinha lá um plástico com um bife dentro e um PVC, eu pegava, passava lá no caixa e beleza. Eu demorei 29 anos pra ter conhecimento sobre veganismo. Então, eu acho que você chegar na pessoa já jogando a culpa na cara dela, é difícil fazer com que ela abra o coração, e é uma coisa de coração. Porque para você adotar o veganismo, nos primeiros momentos você tá abrindo mão de coisas. É isso. E é difícil, sabe? É difícil exigir isso das pessoas. É igual a pedir pra alguém que nunca teve um estilo de vida fitness começar a treinar. Pô, essa pessoa vai sentir dor, ela vai ter que mudar a alimentação, vai ter que botar uma carga proteica maior, e isso é mais trabalho. Então, é isso, eu entendo todas as formas de ativismo, mas até como um apelo pra gente parar de se atacar, porque tem muita gente que torce o nariz pra mim, que fala, você é um vendido, você é um, como é que eles falam? É um neoliberalista, é algo assim. E você não tá fazendo nada pelo veganismo, tipo, cara, peraí, eu acho que
todo mundo que tá de alguma forma conectado ao veganismo tem a sua parcela de ajuda e o seu percentual de eficiência. Acho que a gente ficar se atacando ou se desqualificando não leva ninguém a lugar nenhum. É o E ego, né? o ego, É o ego. o ego é um problemão. Uhum. Problemão. Doutor, come hambúrguer. Aí você não Não, vai vou- dar onde, doutor, Não, saudável vou hoje. comer esse daqui, ó. Que foi especial aqui, né? Esse comer aí esse é requeijão Uhum. e o queijo Provolone ali. Né? provolone fatiado. Ó, pra eu mandar bem com a patroa em casa, eu só vou levar um Uhum. brigadeirinho pra ela, mas o resto é seu aí, Hum. beleza? Não, Obrigado. depois eu Não, giro. Ah, é bom, né, ter isso tudo hoje de comida hoje em dia, cara, é muito bom. Eu levei minha família, a família da minha sogra, né, da minha esposa, no Prime Dog pra todo mundo comer e assim, eles ficaram, dá pra ver que a pessoa tá meio reticente, mas até que gostaram, sabe? Uhum. Comeu parmegiana, comeu a feijoada. Aí assim, torce um pouco o nariz, mas você vê que tipo, pô, não é tão ruim assim quanto eu esperava. Isso dá uma satisfação, dá uma alegria, né, cara? Uhum. Teve uma vez que a gente foi fazer uma festa junina na minha família. E, assim, boa parte come carne lá, né? Nessa festa. E a gente levou o hot dog e tal, a, a salsicha vegana. Só que a gente não falou. Boa. E tem um primo meu que ele. Ah, ele gostava de zoar desse assunto, assim. Conheço. Ele tava comendo a salsicha. Ele falou: Nossa, é boa essa salsicha, né? Nossa, tá gostoso aqui. Que marca que é? Daí eu falei: Ah, da marca tal. Nossa, não conheço a marca. Ah, é que ela é vegana. Ele: Ah, é vegano? Nossa! E deu uma quebrada, assim, sabe? E, na verdade, eles. Pro resto eu nem falei. Eles elogiaram tal, comeram a salsicha vegana, não souberam que era vegano. E é isso. É isso aí. Interessante, né? Como. É muito da nossa mente, né? Se você chega e já fala, ó, trouxe aqui o hot dog vegano, ninguém experimenta, né? Ah, Exatamente. não, já torce. Já é meio. O nosso trabalho, ele tem a sua carga, mas também vale muito a pena, né? O estresse, assim. Eu passo poucas e boas na internet com gente xingando. O pessoal não tem limite pra fazer você se sentir mal, né? Fala do Sim, não, cabelo, internet é. fala da orelha, fala da barriga, fala da perna, do peito, fala de tudo. Mas, assim, é pelos animais, cara. Então, vamos embora. E eu vejo também que com a expansão do veganismo, a gente consegue combater situações muito delicadas como dificuldade de acesso a nutrientes, né, no Sim. Brasil. Uhum. E acaba não sendo só o animal, né? A gente tá falando da população inteira do país e, quem sabe, aí das Américas, né? Então, eu acho que independente do sofrimento, cara, vale muito a pena. Uhum, sim, com certeza. A gente sofre hoje, mas daqui a 10 anos vai estar, como esteve já no passado, vai estar ainda melhor. É normal, né? A gente vai ter hater no começo. Depois os seguidores começam a responder, né? E o negócio. É isso aí. Doutor, pra gente finalizar, passa pro pessoal, a sua câmera é essa aqui, né, Davi? Sim. Passa pro pessoal formas de te encontrar, de marcar uma consulta, enfim, dá o papo pra galera como Tá joia. funciona. Tá, obrigado. Bom, a principal rede que eu uso é o Instagram, né? Que é o Pediatra Vegano, não tem outro, Pediatra Vegano. Lá tem informações como também agenda consulta, tem muito conteúdo. Vocês podem mandar o direct, que eu respondo também. Né? E lá tem informações de como consultar e tem muito conteúdo para principalmente esse assunto de crianças, para famílias, né? Então tem bastante conteúdo no Instagram. Tá? No YouTube tem alguns vídeos, mas da época que eu fazia fazia parte de um canal, né, no YouTube, mas é mais no Instagram onde eu utilizo mais. Você passou já o Instagram. Pediatra Vegano, Tudo junto? tudo junto. Beleza. E aí, pessoal, o Instagram do doutor vai estar aqui embaixo. Eu tô falando pra outra câmera errada. E, pessoal, o Instagram do doutor vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai ter o arroba e eu vou colocar o link também pra você clicar e já ir direto. Doutor, tem canal no YouTube também? Não, no canal não. Mas tem bastante Doutor, vídeo lá ó, da época do Vegflix. Vou dar uma dica. Conheço, né? Abraço, Laurino. Vou dar uma dica. Todo mundo que é vegano. Gente, é importante que vocês tenham contas em todas as redes sociais. Por quê? Eu vou fazer referência a você no YouTube. Então, por mais que você não crie conteúdo lá, só o fato de ter uma conta lá, eu vou fazer a referência, a pessoa clica no YouTube, ela chega em você.
E toda rede social, ela faz isso, ela conecta o seu interesse à pessoa que detém o conhecimento. Então você não precisa criar vídeo, não precisa fazer dancinha lá, não precisa fazer nada. Só cria uma conta lá, doutor vegano, pediatra vegano, sua foto, mesma identidade visual, e coloca um link lá que vai levar a pessoa às vezes pro seu site ou pro seu próprio Instagram, porque aí você tá usando o mesmo conceito de Roma, todas as estradas Entendi. levam a Roma. Então, Kawaii, TikTok, não precisa fazer dança no TikTok, Tá. não precisa. TikTok, Facebook, YouTube Shorts e X são contas que vocês têm que ter, galera. Tem que ter. Cria informação no Instagram, mas tenham presença digital em todas as plataformas, até porque é de graça, não tem Uhum. custo nenhum, beleza? Essa é a minha dica pra vocês. Boa, aprendi uma aqui. Isso aí. Doutor, podemos encerrar mais Podemos, alguma... obrigado, viu? Foi um prazer aqui. Obrigado pela recepção e por dar a voz, assim, né? Pra poder chegar em mais pessoas, né? Pela sua audiência também. Muito Obrigado. obrigado. Eu tô aqui pra colaborar, acima de tudo, com o progresso do veganismo. Valeu, obrigado. Então, eu mesmo. agradeço de coração por você ter Valeu, vindo, viu? obrigado. Opa! Valeu, doutor. Então, Davi, alguma dúvida? Sanou tudo? Então, você já virou vegano, é isso? Ó, dei um passo a mais. Quem sabe? Ó, galera, o Davi tá de enrolação com a gente, hein? Mas eu não vou desistir não, porque eu sou ativista vegano, eu não desisto. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. Semana que vem tem debate Nutri Vegana versus Nutri Carnívora, beleza? A gente se vê semana que vem. Forte abraço e até a próxima. Tchau.